Fala, jovens! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Carol, sou fundadora do Jovens na Bolsa e finalmente chegamos aos 400 likes no vídeo parte 1 sobre swing trade em ações. Se você não assistiu, eu vou colocar no card aqui em cima e, como prometido, vamos à continuação do conteúdo nesse vídeo parte 2. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. E para você que está chegando no canal agora e está cheio de dúvidas, me segue lá no Instagram, @carolfrs, porque eu abro caixinha de perguntas toda semana e tento responder o máximo de perguntas, dúvidas possível. E para estudar com Jovens na Bolsa, tem um link na descrição, é só você cadastrar o seu e-mail que você será notificado da próxima turma, que abre apenas 3 vezes ao ano. Então, não deixe de se cadastrar caso você tenha interesse. Então, vamos lá. No primeiro vídeo, eu falei sobre o beabá, né, que é como funciona um candlestick. Também expliquei um pouquinho de forma bem genérica qual é a minha estratégia. Falei o que eu olho, o que eu não olho. E esse vídeo aqui vai ser uma continuação desse conteúdo baseado na minha estratégia. Então, vem comigo para a tela do meu computador. Para começar, qual o tripé da minha estratégia de operações de swing trade? Primeira coisa, padrões gráficos, tá? Eu não olho figuras de candlestick, tá? Como eu falei no vídeo anterior. Então, eu já vou explicar quais são esses padrões gráficos. Segunda coisa muito importante, eu uso o gráfico diário, tá? Eu não olho o gráfico de 5 minutos, de 15, de 60, semanal, mensal. Eu posso até talvez olhar, mas não é algo que vai determinar a minha decisão, tá? Eu sempre tomo a decisão pelo gráfico diário. Então, como vocês podem ver aqui na minha plataforma, todas as ações estão no gráfico de um dia. Caso eu queira mudar, é só eu clicar na tela e digitar, por exemplo, 60 minutos. Vai me abrir o gráfico de 60 minutos. Ah, Carol, eu quero ver o de 5, então você pode colocar 5 minutos e assim por diante. Vou voltar aqui para o diário para falar o terceiro ponto aí do tripé, que é o intervalo de tempo que eu uso, tá? Então eu sempre olho de 5 a 6 meses, mais ou menos, tá? Para fazer a análise do padrão gráfico. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio. Então, é mais ou menos esse período aí que eu olho para tomar uma decisão. Então, você tendo entendido esse tripé que eu uso para todas as minhas operações de swing trade, vamos falar sobre os padrões gráficos. Quais são eles? Primeiro padrão, linhas de tendência. Então, LTA, linha de tendência de alta, e LTB, linha de tendência de baixa. Segundo padrão, consolidação. Terceiro padrão, bandeiras, tanto de alta como de baixa. E por último, o que eu menos uso, que são os triângulos. E agora eu vou explicar cada um deles. Vocês vão ver que todas as minhas operações feitas esse ano foram baseadas nesses padrões, exceto uma que foi Magazine Luiza, que eu comprei em abril. Ela já tinha caído muito. Essa queda aqui foi a queda do Covid, quando a bolsa teve vários circuit breakers, e ela subiu muito rápido, se recuperou muito rápido aqui do fundo e fez uma correção. Então, nesse ponto aqui, ó, mais ou menos nesse período que eu entrei na ação. Então, esse era o gráfico que eu estava vendo na época da pandemia. Então, a ação se recuperou muito rápido e quando chegou aqui, novamente na máxima histórica dela, um pouquinho antes, eu já estava com uns 40% aí de lucro. Vai aparecer a nota de corretagem aí na tela para vocês. Vai aparecer valores diferentes porque a ação teve desdobramento alguns dias atrás, tá bom? Por isso que está os valores
diferentes. Então eu já estava aqui com uns 40% de lucro, já tinha voltado à máxima histórica, estávamos no meio da pandemia, eu tomei a decisão de vender, o que não foi muito boa porque a ação já subiu horrores, mas faz parte do jogo. Beleza, então agora vamos falar desses padrões gráficos. Vamos começar com as linhas de tendência. Eu vou desenhar aqui para vocês para ficar mais fácil o entendimento. Como nós encontramos esse padrão de linha de tendência de alta? A gente precisa buscar topos e fundos ascendentes. O que é isso, Carol? Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tá vendo que aqui, pessoal, ele tá fazendo topos e fundos cada vez mais altos? Olha só, topos ascendentes. E aqui ele também está fazendo fundos cada vez mais altos. A partir daqui a gente consegue traçar uma linha de tendência de alta. E aí nós encontramos os suportes e as resistências, que é onde eu faço as operações. Então, em uma linha de tendência de alta, eu vou comprar sempre nos suportes. Onde que são os suportes? Aqui nos fundos, tá? Carol, você vende aqui na resistência, que seria aqui em cima? Não. Por que que eu não vendo? Por que que eu não faço uma venda descoberto? Porque aqui eu estaria contra a tendência. Se nós estamos em uma tendência de alta, eu não vou ficar contra a tendência. Então, o que eu faço? Eu sempre entro no suporte, tá? Nesses pontos aqui, que são o que nós chamamos de fundos. Então, se aqui fosse um gráfico, por exemplo, eu esperaria recuar para cá para comprar aqui nesse ponto, onde tem a bolinha, tá? Aqui, compra. E mostrando isso de uma forma um pouco mais prática, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no Ibovespa. Olha só, ele fez um fundo aqui, né? Depois da queda do Covid, e o que nós temos aqui? Aqui nós temos um fundo. Então o preço veio para cá e fez mais um fundo, topo e um fundo. E depois, novamente, mais um topo, mais um fundo. E depois, mais um topo e um fundo. E aqui o que ele foi formando, pessoal? Ele foi formando uma tendência, uma linha de tendência de alta. Olha só. E aí depois aqui nós temos uma linha de tendência de baixa. Porque olha só, ele começou a formar topos e fundos descendentes. Tá vendo? Então aqui nós temos um fundo e aqui nós temos um topo, tá? Só que aqui nós estamos em uma LTB, linha de tendência de baixa. Então nesse caso eu poderia fazer uma venda descoberto e vender nesse ponto aqui, caso eu acreditasse que o preço iria voltar aqui para baixo. E agora eu vou mostrar uma operação que eu fiz na prática seguindo uma LTA. Eu vou entrar num site aqui chamado Finviz, porque eu entrei em uma ação americana, que é a Apple, e a gente não consegue acessar lá pela minha plataforma, porque ela não é negociada, né, na B3, somente em forma de BDR, mas aí é outra história, tá? Eu queria muito entrar na ação da Apple, só que ela estava em um topo, como a gente está vendo aqui. Então, quando ela bateu nesse suporte aqui embaixo, suporte da linha de tendência de alta, eu entrei. Então, meu preço entrei a $107 mais ou menos. E caso tivesse sido uma operação de swing trade, ela já chegou a dar aqui quase 15% de retorno em poucos dias.
Só para deixar claro, não é uma operação de swing trade, eu não pretendo vender, mas eu usei esse princípio da linha de tendência de alta para entrar no melhor momento. E agora vamos para o nosso segundo padrão, que é a consolidação. Esse aqui eu gosto bastante, pessoal. Acredito que a maioria das minhas operações foi seguindo esse padrão gráfico de consolidação. E como ele funciona? Olha que simples. Quando o preço está consolidado, lateralizado, chame da forma que quiser, o que acontece? O preço ele sobe e volta para o suporte. O preço faz um novo, bate aqui na resistência e volta para o suporte. Então, nós chamamos isso aqui de consolidação, porque nós temos aqui embaixo um suporte e aqui em cima uma resistência, tá? E onde que eu entro aqui nessa operação? Eu sempre entro nesses pontos aqui, tá? Eu sempre compro, eu nunca vendo, porque a probabilidade de eu acertar o suporte aqui é muito maior do que vender aqui em cima para pegar essa queda aqui. Então eu compro no suporte. Normalmente o meu primeiro alvo, porque vai muito rápido, é aqui nessa bolinha, e dependendo da situação eu projeto um alvo aqui mais para cima para tentar pegar um movimento maior. Então vou mostrar um pouquinho aqui na prática das operações que eu fiz usando esse padrão de consolidação. Primeira ação, Banco do Brasil, caiu, consolidou aqui, eu aproveitei para comprar no suporte, comprei Banco do Brasil a R$25. O IBR também aqui sim foi uma operação de swing trade, ela estava segurando bem nesse suporte aqui, do 1,50 mais ou menos, aproveitei para comprar. Quando bateu R$2, por 1 centavo não pegou a minha ordem, porque ela foi a 1,99, se eu não me engano, foi muito próximo, então eu vendi um pouquinho abaixo, mas mesmo assim me deu um bom lucro. Mafrig, também operação de swing trade, aproveitei para comprar aqui nesse suporte, então bateu na primeira vez, eu comprei, depois bateu pela segunda, eu não tinha dinheiro para comprar mais, senão eu teria comprado mais. Bateu na terceira, já comecei a ficar com medo. Por quê, pessoal? Quando a ação ela começa a bater várias vezes no suporte, vai ficando mais fraco aquele ponto, ele vai perdendo força. Então, normalmente, quando bate pela quarta vez, rompe, tá? Ou às vezes até na terceira. Então eu falei, bom, a chance aqui de romper nessa terceira já é maior. Porém, ainda bem que eu mantive, tá? E se batesse uma quarta, eu sairia, voltando para o suporte, eu sairia no 0 a 0, tá? Não pagaria para ver. E aí, o que aconteceu foi que bateu pela terceira e aí finalmente a ação andou. Eu fiz uma parcial, vendi aqui a 15 e esperando aí o próximo alvo para vender aí o restante das ações. Inclusive, um exemplo muito bom para mostrar para vocês sobre essa questão de ir perdendo força em um suporte ou em uma resistência é a ação da XP. Eu tenho XP, então eu aproveitei para comprar nesses pontos de suporte, tá? Porém, olha só, bateu uma, bateu duas, bateu três e na quarta rompeu, tá? Eu não vendi porque é uma ação que eu não estou fazendo swing trade nela, tá? É uma ação para longo prazo, mas vocês podem ver aqui, caso fosse uma operação de swing trade, eu pegaria todos esses movimentos aqui de alta e aqui estoparia. E agora vamos para o nosso terceiro padrão, que são as bandeiras de alta ou de baixa. Então, como que funciona a bandeira? Uma bandeira de alta, ela vem num movimento de alta, obviamente, e depois ela consolida. Então ela faz isso aqui. E depois ela continua o seu movimento. E o que eu faço numa bandeira de alta? Eu compro aqui nesses pontos. E aí, novamente, aqui seria um primeiro alvo. E aqui eu faço uma projeção
para o segundo alvo, que normalmente é essa pernada daqui, eu projeto para cá, assim. E vou mostrar uma operação que eu fiz baseada nesse padrão, que foi em Qualicorp. E olha só, vamos ver se vocês enxergam aqui. Então, nós estávamos aqui, né? Uma tendência de alta, se a gente aumentar um pouco o gráfico. E ela consolidou aqui, nessa faixa de preço. Então, aqui nós temos, né, uma possível consolidação. E eu acredito nesse movimento aqui. Então, ela projeta esse alvo para cá, aqui na bolinha. E olha só, a gente também tem aqui mais um ponto a favor, que é, olha só, tá bem na linha de tendência de alta num suporte. Então tinha tudo para o preço subir. Então eu comprei ontem e o gráfico estava assim para mim, tá? Eu estava visualizando o gráfico dessa forma. E aí o que eu fiz? Eu comprei aqui. No dia seguinte, a ação já subiu quase 6%, então eu já finalizei a operação nesse primeiro alvo porque subiu muito rápido. Então eu vendi aqui próximo da máxima do dia e depois ela já corrigiu, resultando aí em um ganho aí de 5,5% mais ou menos por cento em um dia. E o nosso último padrão é o nosso triângulo, que pode ser ascendente ou descendente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a ação do Itaú. Então, antes eu vou desenhar aqui para vocês. Então, um triângulo. O preço faz um topo e faz um fundo. Só que depois ele faz um topo exatamente no mesmo lugar. E novamente, mais um topo no mesmo lugar. E aqui nós vemos que o preço tem uma certa resistência para passar aqui por essa faixa de preço. E aqui nós fechamos, por isso que é um triângulo ascendente. Então, nessa operação do triângulo, eu compro nesses pontos aqui, tá? Normalmente nesse último aqui, acreditando que o preço vai romper e subir. Normalmente eu projeto essa perna aqui, deixa eu apagar, normalmente eu projeto essa perna aqui pra cá, tá? Mas como eu disse, não é uma operação que eu costumo fazer, porque algumas vezes ela não dá certo, ela rompe aqui para baixo, formando aqui um novo padrão, por exemplo, de consolidação, tá? Pode acontecer isso aqui, o preço rompe e consolida. Aí você vai falar, ah, Carol, mas isso funciona? Olha, os gráficos, eles tendem a respeitar muito esses padrões, tá? Claro que não é somente isso que eu olho, também tem alguns detalhes, mas aí já são coisas mais específicas, como, por exemplo, a velocidade das quedas e das altas. Também é importante você olhar para onde o Ibovespa está indo, para onde você acredita que a Bolsa Americana está indo. Algumas vezes eu também uso a análise fundamentalista, né? Unir a análise fundamentalista com o gráfico. A gente também tem os alvos e os stops, e esses detalhes eu passo no curso porque é algo muito específico. Mas se você tiver disciplina, né, para executar isso aqui, porque assim é muito fácil, pessoal, depois que a gente já vê um padrão formado, né? É muito fácil quando a gente vê, o preço bateu aqui e subiu. Tá, mas eu comprei quando estava assim, mais ou menos, né? Então, e aí? Essa é a questão. A maioria das pessoas não tem essa frieza para executar. Uma frase que o Fabrício, meu mentor, fala muito é: a bolsa é um joguinho de acreditar. Então você faz análise e você acredita, né, de acordo com o seu estudo, que o preço vai fazer aquele movimento. A gente trabalha a favor da probabilidade. Como vocês viram, eu procuro entrar em pontos que, caso dê errado, eu perco pouco, porém os retornos são maiores. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu poderia falar muito mais sobre isso, só que o vídeo ficaria muito longo e eu sei também que é muita informação para vocês. Tentem encontrar esses padrões e acompanhar o movimento
das ações. Lembrando, qualquer ação que esteja fora desses padrões, eu não opero, tá? Então, eu realmente procuro esses padrões e procuro seguir a estratégia à risca, tá? Quando vai no alvo, eu finalizo a operação com gain. Quando vai no stop loss, eu tenho que finalizar a operação. Esse é o maior problema das pessoas, né? Elas fazem análise, mas elas não acreditam no movimento. Quando o movimento dá errado, elas não stopam, elas ficam com a ação, o que não faz sentido nenhum em uma operação de swing trade. Se ficou dúvidas, coloca aqui nos comentários. E para finalizar, provavelmente vocês vão me perguntar da plataforma. Essa é a Profit Start, você só tem acesso a ela quem já teve a Profit Chart Pro, que é uma plataforma paga, bem cara, tá? Eu usava a Profit Chart Pro, eu cancelei, então a Nelogica me possibilitou usar essa plataforma aqui, que é a Start, que é gratuita, porém ela tem aí um dia de atraso, tá? Então o gráfico aqui eu uso mais para fazer os estudos, traçar os estudos, porque ela tem um dia de atraso. Então, caso você nunca tenha tido a Profit Chart Pro, você não vai ter acesso a isso aqui, e aí você pode procurar plataformas gratuitas na sua corretora. Provavelmente a sua corretora disponibiliza uma ou duas plataformas gratuitas, caso você queira acompanhar os gráficos dessa forma. Então é isso, jovens. Se você quiser mais conteúdo sobre swing trade, que eu explique melhor isso aqui, eu sei que é muita informação em um vídeo só, é só escrever aqui nos comentários. Um beijo, tchau!